Graças a Deus. Pai do Senhor, queridos, vamos ler no texto sagrado e vamos falar um pouquinho, algo rápido, mas muito importante. Abra comigo lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler exatamente o texto que nós usamos para a celebração da Santa Ceia e pensar um pouquinho sobre isso, ou relembrar algo que os irmãos já sabem, mas é bom sempre estarmos relembrando a respeito da ceia. 1 Coríntios 11 e 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Podeis assentar, queridos. Paulo está corrigindo o contexto da ceia de amor que os irmãos realizavam e também a ênfase da Santa Ceia do Senhor. Por isso nós não lemos o capítulo todo. Mas um momento especial, um culto de celebração deste ato sublime. Não é o culto normal, uma liturgia padrão, mas um culto especial para pensarmos especificamente no que estamos fazendo. Está posto aqui diante de mim o pão, o suco, preparados para celebrarmos e relembrarmos o sacrifício na cruz do Calvário. E toda vez que nós nos reunimos para celebrar, para participar da ceia do Senhor, nós precisamos estar com pelo menos 4 perspectivas em mente, 4 olhares ou 4 visões a respeito deste ato sublime. E não podemos esquecer disso, não é somente no dia da ceia, mas durante toda a nossa vida, essas perspectivas devem saltar a nossa mente, despertar a nossa memória e levar-nos cada vez mais a um aquebrantamento diante do Senhor. E eu quero que você pense comigo e depois, nestas 4 perspectivas vívidas na sua mente, no seu coração, participe em comunhão com Cristo do ato sublime da Santa Ceia. Quando nós iniciamos a leitura, Paulo está falando do momento que ele recebeu do Senhor esta revelação, deste momento especial de celebração, unidade do corpo com Cristo, entre os irmãos e com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos participar, nós precisamos pensar no que aconteceu lá atrás no Calvário. O sangue de Cristo vertido por cada um de nós lá na cruz do Calvário. A primeira perspectiva ao você participar da ceia é lembrar do que significa este memorial. Por que nós participamos deste pão, símbolo da carne de Cristo, e deste suco, símbolo do sangue de Cristo? Algumas denominações pregam a transubstanciação, ou seja, que esse se transforma no sangue, se transforma na carne. Nós cremos que é um símbolo, mas isso não quer dizer que Jesus não está presente, Ele está aqui. E eu creio que nós já estamos sentindo a sua presença. Então, ao participarmos deste ato sublime, a nossa mente é obrigada a pensar na cruz, onde o sangue foi derramado, onde Cristo sofreu, padeceu por nós, aonde nós alcançamos a salvação. Deus, como um Deus de amor,
proveu o sacrifício, porque também um Deus de justiça não poderia deixar como estavam, precisava executar o juízo sobre os pecadores, mas não querendo exterminar com todos os seres humanos, proveu o Cordeiro Imaculado. Então pensar no Calvário é pensar que nós não somos dignos, que nós estamos participando aqui não por mérito nosso, mas porque Jesus nos amou e se entregou por nós. Então, quando Paulo escreve, cada vez que participardes deste pão, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que nós tomamos o suco, participamos do pão, nós estamos anunciando que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue por nós. O inimigo poderia ter pensado que estaria vencendo, mas o derramamento do sangue era a própria vitória sobre ele. É na cruz que nós temos salvação, é na cruz que nós alcançamos libertação do domínio das trevas e agora a comunhão perfeita com o Senhor. Se rasgou o véu do templo e nós temos livre acesso. O primeiro olhar é olhar para o Calvário, para a cruz de Cristo, para o momento da nossa vitória consumada diante do inimigo e do pecado. Então participar da ceia é um ato sublime de rememorar este sacrifício. Ele morreu para nos limpar, para nos purificar. Ele derramou o seu sangue para justificar o nosso pecado. Agora nós andamos sem mais peso na consciência, porque nós estamos justificados diante de Deus. Agora nós não precisamos temer a Deus, como por exemplo quando Adão e Eva viram que estavam nus e se envergonharam e foram se esconder. Essa é a reação do ser humano quando vê que está impuro. Inclusive acontece às vezes com alguém que não entendeu o evangelho. Ele comete um pecado e ele foge da igreja, foge do pastor, foge da presença de Deus. Não entre nesse erro, querido. Jesus derramou o seu sangue justamente para nos justificar. Basta que nós possamos entender este sangue derramado e possamos nos entregar para o seu domínio. Então dobramos os joelhos, pedimos perdão, aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Então somos justificados dos erros, dos pecados, dos problemas que nos destinariam à morte. Mas agora nosso destino é o céu, nosso destino é eterno com Cristo. Então toda vez que participa da ceia, lembra da cruz. Como tem ficado obsoleto a mensagem da cruz, como tem ficado longe das nossas mentes. Pensamos em tantas coisas e ouvimos tantas mensagens que às vezes realmente precisamos, mensagens de ânimo, mensagens de renovo, porque passamos por tribulações, mas a cruz jamais deve ser esquecida na nossa memória. E ao celebrar o ato sagrado da ceia, nossa mente volta lá para a cruz, com Cristo sofrendo por nós, sem pecado algum, sem cometer nenhum deslize, perfeito, Cordeiro imaculado, mas sofreu para que nós tivéssemos vida. Então o primeiro olhar é olhar lá para o Calvário. Você já pensou no Calvário hoje? Você já pensou na cruz hoje? Talvez alguém entre nesta linha de pensamento e comece a ver como doeram os cravos, como doeu as chicotadas, como doeu o peso do pecado sobre Jesus, que em determinado momento parece que ele perde a comunhão com o Pai, porque ele expressa: por que me abandonaste? Antes de dizer está consumado. O peso de todo o pecado em alguém que era santo, e é santo, em alguém inocente, estava sobre ele as nossas iniquidades, mas ele venceu. Ele derramou o sangue para que nós pudéssemos ter liberdade e sermos santificados. Então participe e pense como Jesus se entregou por nós. Não vemos maior demonstração de amor do que essa, entregar-se por aqueles que são pecadores, que ainda às vezes não entenderiam o seu sacrifício, que ainda muitos rejeitam o seu sacrifício, até porque não foi entregue a vida de Cristo, o sangue de Cristo, não somente por nós que estamos aqui, mas por muitos que estão aí fora ainda.
A cruz é a primeira perspectiva ao participarmos da ceia. Pensar no Calvário, pensar no sangue derramado, pensar em Cristo Jesus padecendo, mas saindo vitorioso após a ressurreição. Essa é a primeira perspectiva. E a segunda perspectiva, quando nós começamos a olhar para o Calvário, é natural que nós acabamos entrando numa comparação com Cristo, porque vemos a sua santidade e a nossa impureza. Inclusive, um dos motivos que mestres da lei, escribas, fariseus perseguiam a Cristo era porque eles olhavam para ele como um espelho e as suas sujeiras, os seus erros ficavam explícitos. E eles queriam então terminar com ele, tirar dali aquele que mostrava quão distantes eles estavam da santidade. Então é natural que ao olhar para o Calvário, nós acabemos olhando para dentro de nós mesmos e fazendo uma autoanálise, vendo como está a nossa situação hoje. Eu lembro de Isaías, quando teve a experiência de ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e no instante seguinte ele diz: ai de mim! Porque ele se encontra, ele tem aquela experiência de ver o quão impuro ele era. Então, ao participar da ceia, olhamos para a cruz e na mesma hora já vemos como nós somos indignos, como nós precisamos mais do Senhor. E aqui está reforçado quando Paulo diz: examine-se a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão, beba deste cálice. Ou seja, fazer uma autoanálise e entender que não é por nosso próprio mérito, não é para nós nos abstermos da ceia e fugirmos e cometermos uma loucura como aconteceu com Judas. Não. É para nós vermos o nosso pecado e talvez derramarmos lágrimas como o apóstolo que viu o olhar de Jesus e chorou amargamente, mas foi perdoado, e lá no céu nós encontraremos com ele, aleluia! Porque ver o pecado, entender que precisa purificação, é o processo da salvação. O trabalhar do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem não tem essa ação do Espírito Santo não compreende o pecado. Ele acha que ele é santo, ele acha que está tudo bem, ele acha que todos os caminhos levam para o céu, ele acha que nós somos todos irmãos e Deus é Pai de todos. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos quão distantes nós estamos daquele padrão que era estabelecido pela lei e não teria como alcançarmos, mas agora através de Jesus nós alcançamos. Então olhamos para a cruz, olhamos para dentro de nós, olhamos para a nossa trajetória, talvez comparando com o padrão de conduta que a Bíblia incentiva e que nós pregamos, nós veríamos que deixamos a desejar. Talvez na semana que passou, falou algo que não devia, olhou algo que não devia, teve uma discussão, seja com a esposa, seja com o patrão, seja com um funcionário, seja com um amigo, ou fez alguma coisa que talvez entristeceu o Espírito Santo. Mas quando se examina a si mesmo, é momento de pedir perdão e dizer: Senhor, Jesus, tem misericórdia, me ajuda a melhorar. Eu reconheço que sou falho mesmo, Senhor, mas eu quero ser santo como Tu és santo. Eu quero permanecer nesse caminho até o céu. Eu não vou desistir por este tropeço. Eu estou firme na Tua presença, de joelhos prostrados, porque os meus olhos veem como eu preciso de Ti. Olha para o Calvário, olha para dentro de si, não para fugir, mas para se humilhar. Como está a consciência, como está a conduta diária. É claro que somente se humilhar, pedir perdão e não mudar de atitude, não resolve. Então fazemos este compromisso: Jesus, eu errei, mas esse pecado eu não cometo mais. Esse erro eu estou liberto em nome de Jesus. Eu vou ter hombridade. Até certo ponto resiste na força da sua própria moral. A partir daquele ponto pede ajuda para o Espírito Santo e Ele guarda, Ele protege. Creio que muitos irmãos aqui teriam experiências para contar de momentos que o próprio Espírito Santo os alertou a respeito de uma situação. Por exemplo, você acorda pela manhã e sente aquele peso, aquela necessidade de orar, parece que alguma coisa ruim vai acontecer, então você ora e diz: Senhor, me ajuda, me protege, não sei se é um acidente, não sei se é uma tentação que vai acontecer, e ao longo do dia você se depara com uma situação
que você não ia vencer, mas como você estava cheio do Espírito Santo, como você tinha orado pela manhã, você passa pelo aquele vento tranquilo, porque o Senhor alerta antes da tribulação. Então olhar para si mesmo, olhar para dentro da sua alma, do seu intelecto, é entender como precisamos do Senhor, como somos dependentes de Cristo, como nós não somos autossuficientes. Não é pelo nosso mérito que participamos da ceia, mas é por causa dele, porque nós não somos santos, mas ele é, porque nós não somos santos perfeitos, mas ele é, a palavra é. Nós podemos até ter limitações, mas a palavra é perfeita, o Senhor é perfeito, e nós somos dele eternamente, até estarmos reunidos na glória com Cristo. Glória a Deus. Olhe para o Calvário, olhe para dentro de si, examine-se, faça a autoanálise. Terceiro, olhe ao seu redor. Quando nós vamos participar da ceia, não podemos ser de maneira alguma egoístas. Precisamos observar quem está ao nosso redor, não para acusar, para pensar ou julgar que aquele irmão deveria ou não deveria participar da ceia, deveria ou não estar em comunhão. Não é isso, mas é para olhar e ver a necessidade. Paulo traz isso à tona quando ele diz: olha, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Antes disso ele diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, quando eu vou participar deste ato da ceia, participar do pão, do suco da uva, eu lembro-me do meu irmão que não pôde estar no culto hoje, está doente. Ou aquele que faz alguns cultos que eu não vejo, será que ele está enfraquecendo, está parado na jornada? Então eu preciso olhar ao meu redor. Eu olho para a cruz, eu olho para dentro de mim e eu olho para o corpo de Cristo nesta terra, aqueles que padecem ao meu lado. Talvez durante a semana, quantas oportunidades o Senhor me concedeu para falar do amor dele, para fazer um ato de bondade. Se nós somos as mãos de Cristo na terra e os pés de Cristo, ou seja, os pés que vão, as mãos que agem, nós precisamos agir para com aqueles que estão ao nosso redor. Então os nossos olhos não podem ser fechados, não estamos cegos para a realidade do mundo, não estamos cegos para as guerras que acontecem, para as tantas lutas e enfermidades que circulam a terra, pela própria influência do inferno. Nós estamos atentos ao que acontece ao redor e não podemos ficar tranquilos, precisamos fazer alguma coisa, precisamos ir além daquilo que podemos. Quando Jesus observava, um texto da Bíblia vai dizer que ele moveu-se de íntima compaixão. Ver a necessidade daquele que padece nos move a íntima compaixão de fazer alguma coisa. Quando os apóstolos entravam juntos para orar no templo e o homem pediu uma esmola, eles não tinham dinheiro, mas eles viram que precisavam fazer alguma coisa. E então, através da unção do Espírito Santo, aconteceu um milagre. Quando nós temos essa perspectiva, essa visão de mundo, que nós vemos os irmãos que padecem ao nosso redor, e nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa, Deus pode nos usar para efetuar milagres, para salvar almas, para transformar vidas e para mudar a circunstância de alguém. Então, ao participar da ceia, olhemos ao nosso redor, não somente numa visão física natural daquele que está do seu lado no banco, mas uma visão periférica para a sociedade, para o mundo em geral. Isso nos desperta a oração. Essas campanhas de oração que têm sido lançadas aqui são por essa visão de mundo. Vamos orar por um país tão distante de nós, parece que a realidade nem nos afetaria, mas afeta. Vamos orar por cidades que padeceram pela enchente, pelas águas. Visão ao redor, olhando para o mundo, para a circunstância, olhando também por aqueles que padecem sem Deus. Qual será a última vez que nós derramamos lágrimas diante do Senhor, clamando por alguém perdido que nós vimos? Ou simplesmente vemos na rua, ignoramos e passamos de largo? Será que choramos por aquela pessoa,
clamamos pela salvação dela. Talvez a pessoa que te desacatou em algum lugar, te ofendeu, uma pessoa que perseguiu a você, foi deseducado, deselegante contigo, conosco. Será que oramos por ela? Será que derramamos lágrimas buscando a salvação dela? Por um terrorista, será que oramos para que haja salvação antes de eles serem ceifados as suas vidas? Ou queremos somente o extermínio? Essa perspectiva de olhar ao redor e ver aqueles que estão doentes emocionalmente, socialmente e doentes da alma, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Nós ainda estamos nesta terra e o Senhor permite que aqui estamos para fazermos a diferença, para ajudarmos alguém, para levarmos o Evangelho a mais uma pessoa, que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que aqui estamos, para olhar ao nosso redor e fazer a diferença. Se você tiver com a mente bem ligada com o Espírito Santo e com esta visão aguçada, você vai começar a ver nas mínimas circunstâncias do dia oportunidades para demonstrar o amor de Cristo, oportunidades para falar do amor de Deus, oportunidades para demonstrar a sua comunhão com Ele, demonstrar como é parecido com Ele. E isso não vem de nós. Não é nosso próprio cérebro, nosso próprio coração, mas já é uma ação do Espírito Santo em nós. E é na ceia que nós pensamos nesta perspectiva. Olhar para a cruz, olhar para dentro, olhar ao nosso redor, mas também olhar para o porvir. Olhar para o céu. Eu não sei se você já sentiu aquela saudade de ir para a glória. É uma vontade inexplicável, não sei se saudade seria o termo correto, mas é um desejo de sumir desta terra e ir para junto de Deus. Às vezes em um momento de louvor, ou em um momento de oração, ou no ambiente litúrgico de culto, ou lá na casa, no seu devocional, somos cheios de uma alegria inexplicável e pensamos no céu, quão maravilhoso será, quão extraordinário será. Nossa mente é limitada e não consegue entender, mas nós vamos para lá, e ao participarmos da ceia estamos testificando e estamos fixando os nossos olhos lá em cima. Quando os olhos abaixam muito, vemos dificuldades, tribulações, problemas, gente morrendo, gente ruim, e pecado, e dificuldade, e limitação. Não. Agora os nossos olhos levantam um pouquinho e olhamos para Jesus, para o céu. É para lá que nós vamos. Ao participar da ceia, este misto de sentimentos toma o nosso coração. Lembrar do sangue derramado, lembrar de como nós precisamos melhorar, ver como nós temos necessidades ao nosso redor, mas ao final o regozijo e a convicção de que nós vamos para o céu. Não perca jamais esta convicção. Se você perdeu, está em dúvida, pastor, eu não sei se eu vou para o céu, o Senhor pode te conceder esta certeza hoje. Faça um concerto com Ele, ore e fale: Deus, enche-me para que eu possa ter um vislumbre, sentir um pouquinho de como é a glória no céu que está preparado para nós. Então participamos deste momento tão sublime, até que Ele venha. Jesus mesmo disse, lá em Mateus, ou Lucas está registrado: não beberei mais deste suco da vide, até que beberei o vinho novo convosco no céu, junto de meu Pai. Então participamos deste suco, deste pão, pensando no arrebatamento, pensando no momento que estaremos lá na glória, pensando que um dia cessará todo pranto, doenças, pecados, influência maligna, guerras, fome, tantos problemas que existem hoje. Lá no céu não haverá nada disso. E é para lá que eu quero ir. Eu espero que você também esteja ansiosamente aguardando este momento que Ele virá nos buscar. Porque Ele prometeu: vou preparar-vos lugar e virei outra vez. Essa é a esperança do crente. Cada vez que participa, que celebra a ceia, está testemunhando e pensando no arrebatamento, pensando no momento que seremos levados desta terra.
porque nós não somos daqui. Embora a nossa tendência natural é criarmos raízes, parece que o fato de a carne vir da terra exerce a gravidade para ficarmos aqui, mas o Espírito leva para o céu. Nós não somos daqui. Precisa sim trabalhar, edificar sua casa, prover para os seus filhos, mas que os seus olhos estejam fixos no céu e o seu coração esteja desprendido deste mundo, porque acontecerá em um piscar de olhos e todos subiremos para junto do Senhor. Pode ser num dia como hoje, pode ser numa noite, pode ser num momento extraordinário de culto, mas pode ser em um momento que nós não estamos sentindo emocionalmente muito da presença do Senhor. Precisamos estar preparados todos os dias, todas as horas. Viver sobre essa perspectiva, olhando para o porvir, não quer dizer que nós não vamos mais fazer nada nesta terra e vamos caminhar como se estivéssemos nas nuvens. Não. Continua fazendo, aonde Deus te colocou, continua trabalhando, continua falando do Evangelho, continua desenvolvendo as suas atividades, mas você sabe que é temporário, é algo que logo vai passar, porque nós vamos embora, e o mundo não nos segura, e o demônio não nos impede, e é por isso que nós vamos celebrar a ceia, testificando deste chamado especial. Nós vamos para lá. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar para que o Senhor desperte estes olhares na nossa mente, no nosso coração, essas perspectivas. Nós lembramos que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Nós observamos que precisamos olhar para dentro de nós e fazer propósitos de melhoria. Também entendemos que precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor. Não fechamos os olhos para as necessidades. Estamos vendo e vamos agir, vamos fazer alguma coisa para ajudar. Mas também, quando parecem as lutas muito grandes, o salmista disse, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Participe da ceia e seja cheio desta alegria, deste gozo. Saia daqui regozijando e sabendo que breve o Senhor vem nos buscar. Ao sairmos dos cultos de ceia, de celebração de ceia ou de qualquer outro culto, nós saímos alegres, com a alma cheia da presença, regozijando, porque nós vamos para lá e vai acontecer breve. É isso que nós cremos. Vamos orar juntos? Não vou convidar à frente, mas aí no seu lugar mesmo, vamos orar juntos, pedir que o Senhor renove esta visão, esta perspectiva todos os dias da nossa vida. Senhor, sonda-nos e nos conhece. Ajuda-nos, Senhor, a jamais esquecermos e desprezarmos o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Não somos dignos, não somos merecedores, mas a Tua graça, o Teu amor nos alcançou, e por isso Te adoramos, Te exaltamos, nos rendemos aos Teus pés, e declaramos como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, porque na cruz a nossa vitória foi alcançada. Senhor, estamos olhando a nossa vida, o nosso dia a dia, talvez alguma coisa entristeceu o Teu Espírito, nos ajuda a melhorar, queremos ser santos como Tu és santo, queremos permanecer neste caminho até o momento que estaremos eternamente na glória contigo, Senhor, que nós jamais venhamos ignorar os nossos próprios defeitos, nós não venhamos invalidar o Teu sacrifício através de atitudes obstinadas, pecaminosas, iníquas, mas que possamos melhorar a cada dia. Também ajuda-nos, Senhor, a perceber as necessidades ao nosso redor, alguém que nós podemos ajudar, talvez alguém que o Senhor já colocou ao nosso lado e não estamos vendo. Abre os nossos olhos espirituais com essa perspectiva de olhar ao redor e sermos exemplos de cristão, sermos as Tuas mãos nesta terra. Também, Senhor, renova em cada um de nós essa perspectiva da glória, este anseio para ir para junto de Ti, que possamos pensar mais no céu, nas coisas que estão lá preparadas, e que as coisas deste mundo não nos enganem, não nos prendam, não nos impeçam de continuar caminhando rumo aos céus. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover